Começamos esse culto vespertino nessa temática do dia de hoje, que nós estamos celebrando o Dia da Criança. Eu quero convidar a você a que você louve ao Senhor com um cântico que é por demais conhecido pelas crianças. Vamos louvar falando que a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. Pois então celebre ao Senhor nesse tempo de adoração, porque nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E começamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvemos. Olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, estamos aqui para dizer da alegria do nosso coração por estarmos diante de Ti, em celebração, em adoração, na ardente expectativa de recebermos a Tua palavra, de falarmos contigo como família Tua, lavada, remida pelo Teu sangue. Neste dia especial em que celebramos também a vida das nossas crianças, a alegria que elas trazem ao nosso coração, queremos Te bendizer, Pai, rogando, Senhor, que esteja conosco neste tempo de culto, neste tempo de adoração. Abençoa-nos assim, Pai, é a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Momento de leitura da palavra, convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, faremos a leitura do verso 1 ao verso 14. Mateus 22, de 1 a 14, assim diz a palavra de Deus. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a reuniram todos os que encontraram, maus e bons,
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Os serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cantemos agora sobre as águas. Só se pode noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
Meus irmãos, lemos a palavra de Deus em que o Senhor nos convida para bodas, mas há pessoas que rejeitam esse convite do Senhor. E é tão duro a gente ouvir essa palavra, mas precisamos ter consciência, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E acabamos de cantar um cântico exatamente, que fala das dificuldades que a gente enfrenta na vida, mas Deus está conosco, está sobre nós. Diante dessas duas realidades, você é convidado a colocar a sua vida diante do Senhor. O Senhor que te convida dizendo: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que lhe cure dos males da alma. Peça ao Senhor que perdoe os seus pecados. Peça ao Senhor que você possa percebê-lo na sua existência, não só agora no momento de culto, mas ao longo da sua caminhada, onde quer que você esteja. Mas lembre-se também de orar pela sua casa, pela sua família, de orar pela nossa cidade, pelo nosso país, como nós precisamos que o Senhor nos abençoe com a libertação deste momento de pandemia. Abaixe a sua fronte. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor ouve a nossa oração. Porque o Senhor sabe que muitas vezes nós dizemos que temos fé, nós cantamos louvores, lemos a Tua palavra, mas nosso coração está distante de Ti. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a inconstância das nossas atitudes. Muda, Senhor, o nosso querer e o nosso realizar. Pois queremos, Senhor, viver no centro da Tua vontade, porque seguramente não só lemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas seguramente é o melhor para a nossa existência. Nos lembramos aqui agora, Senhor, de gente que precisa da Tua boa mão, como a querida bisnetinha do Diácono Bahia, que nasceu a sol, graças a Deus, porque o parto se deu tranquilo, mas ela ainda precisa de uma intervenção cirúrgica, que o Senhor há de conceder no devido tempo. Te agradecemos, Senhor, porque a gente vê a Tua boa mão suprindo a nossa mesa, nos dando não só a moradia, mas a vestimenta, mas, Senhor, há tantos que não têm essa possibilidade. E aí nós pedimos, tem misericórdia, Senhor, do nosso país. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Este é um momento, meus irmãos, em que você pode estar contribuindo para o sustento e a manutenção desta casa. Você pode estar fazendo isso através do número de agência e conta que aparece aí no seu vídeo. Para esse momento, irmãos, trago aqui um texto registrado em 2 Coríntios, no capítulo 9, versos 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Contribua então, meus irmãos, para esse momento, neste momento, para que a palavra de Deus seja propagada aqui por este bairro, por essa cidade do Rio de Janeiro. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por mais esse dia e pela oportunidade que temos, Senhor, de participar desse culto, podendo te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome e ouvir a tua santa palavra, Senhor. E nesse momento colocamos diante de ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que haja a manutenção e conservação da tua casa e o crescimento da tua obra, Senhor. Fica com aqueles que irão administrar esses recursos, é o que te pedimos desde já agradecidos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. É o texto bíblico que vai orientar a nossa reflexão nessa noite. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Vou repetir. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela está repleta, cheia de promessas do Senhor para a nossa vida. E como é bom a gente ouvir isso, não é? Como é bom a gente se lembrar daquilo que Deus tem nos dito ao longo da história, através da sua palavra, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, especialmente em tempos difíceis como os nossos. Não é? Essa promessa desse texto do versículo 19, ela está num contexto muito específico, que é muito caro para mim e para você também. Por exemplo, se a gente voltar a alguns versículos nesse mesmo capítulo, aí no versículo 11, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando para a gente sobre contentamento. Ele consciente de que pode viver em toda e qualquer situação que se apresente diante dele. Ele fala que aprendeu a estar humilhado, aprendeu a estar honrado. Ele fala que em tudo, em todas as circunstâncias, ele já tem experiência. Por quê? Porque ele pode encarar cada situação da vida que se apresenta diante dele, porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E aí no final desse capítulo, caminhando para o final desse capítulo, no versículo 19, a gente vê esse texto extraordinário que nós lemos agora. Mas é muito impressionante, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. A gente fica pensando, né? O que é isso? É um cheque em branco que Deus assina para nós? É o quê? É só esfregar a lâmpada e pedir que logo o nosso desejo se realizará? Para a gente entender o contexto dessa promessa e dessa palavra do apóstolo Paulo, a gente precisa voltar um pouquinho também. A gente precisa voltar ali no versículo 14 desse mesmo capítulo e ler do 14 ao 19. Eu faço a leitura aqui nas minhas anotações, você acompanha aí na sua Bíblia, por gentileza, porque o apóstolo Paulo diz assim, para ajudar a gente a entender isso aqui. Todavia, diz o versículo 14, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, na minha luta, na minha dificuldade. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. O que o Paulo está fazendo? Quando ele sai nas suas viagens missionárias, quando ele sai para anunciar o Evangelho, as outras igrejas que já estavam estabelecidas naquele momento da história não puderam auxiliá-lo financeiramente. É disso que ele está falando aqui, exceto a igreja de Filipos, a igreja que estava em Filipenses. A gente sabe que o Paulo tinha muito cuidado com isso, ele trabalhava além da igreja, ele fazia tendas, ele era um artesão, e muitas vezes não era possível conciliar as duas demandas, e aí ele precisava do auxílio dos irmãos. E ele diz que nesse momento da história, a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses foi sensível à sua necessidade. É isso que ele está falando aqui.
Aí o texto continua, versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, ou seja, esse não era o objetivo dele, não é? Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estava prestando atenção e preocupado era exatamente essa sensibilidade do coração dos filipenses. Aí ele diz no versículo 18, olha, eu recebi tudo, eu tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como um sacrifício agradável, aceitável e aprazível a Deus. Essa oferta, ele está dizendo, que vocês encaminharam para mim, na verdade, ela foi uma oferta para o próprio Deus. E aí no versículo 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual é o contexto aqui, então, para a gente entender essas palavras do apóstolo Paulo? Paulo está falando da generosidade dos filipenses. Não apenas falando, mas ele está agradecendo. Isso aqui é um texto de ações de graças. O Paulo está reconhecendo aquilo que os crentes da igreja de Filipos fizeram por ele. O que me encaminhou para esse texto também no dia de hoje foi exatamente uma fala, uma reflexão sobre gratidão. A Cristina Helena, nossa irmã da nossa igreja, me encaminhou um vídeo pelo WhatsApp essa semana e nós estávamos conversando. E o vídeo, uma psicóloga falava sobre isso, sobre gratidão, sobre a gente reconhecer o bem, o bom da vida. E ela falou uma coisa que me tocou bastante, porque ela disse que gratidão é uma maneira, é um modo transformador de enxergar a vida, de enxergar a realidade, de reconhecer naquilo que se apresenta diante de nós, em cada lance, em cada etapa da nossa vida, a bondade, o cuidado, a misericórdia de Deus. É isso que o Paulo está fazendo aqui. Ele está olhando para a vida e, a despeito da tribulação e da dificuldade, ele está reconhecendo aquilo que é bom, especialmente o auxílio dos filipenses. Eles ajudaram o apóstolo quando ele estava precisando de auxílio financeiro. É interessante que o Paulo usa, inclusive, metáforas econômicas, metáforas bancárias para falar sobre esse auxílio. Ele fala, vocês se associaram a mim. Ele fala do crédito dos filipenses, ele fala do donativo, tudo isso para demonstrar a sua gratidão pela ação dos filipenses. Graças a ele, o Paulo estava suprido. Ele não precisava de nenhuma oferta a mais naquele momento, pelo menos. Os filipenses agiram como alguém que, de fato, entendeu o ensino do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo mesmo repete, escrevendo, como Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos, que mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoado é dar do que receber. E aí, com o coração transbordando de gratidão, o Paulo, que não tinha nada de valor para dar, na verdade ele está aqui agradecendo exatamente o auxílio dos filipenses, ele decide retribuir, decide abençoá-los com uma oração. Exatamente, meus irmãos, com uma oração. É isso que os comentaristas bíblicos concordam que acontece nesse versículo 19 de Filipenses 4. O Paulo está orando, intercedendo pelos filipenses, pedindo, que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra em Cristo Jesus as necessidades dos filipenses. Veja, não é aqui uma promessa que o Paulo faz de retribuição, como se ele dissesse o seguinte, olha só, filipenses, assim como vocês se importaram comigo e porque
vocês se importaram comigo, olha, tenham certeza, Deus vai olhar para vocês também. Deus vai se importar com vocês também. Não, não é isso, não pode ser isso. Né? Porque Deus não trabalha com retribuição, com débitos e créditos, com toma lá da cá. Não, esse não é, de maneira alguma, o Deus que o apóstolo Paulo prega, ensina, fala. Esse não é o Deus bíblico. Né? E a gente vê exatamente essa correspondência nos versículos 16, 18 e 19. Se você está com a Bíblia aberta, você vai acompanhar aí. Porque olha só, no versículo 16, o Paulo fala das necessidades dele, não é? que foram supridas pelos filipenses. E aí no versículo 19, ele fala das necessidades dos filipenses, que ele pede a Deus que sejam supridas pelo Senhor. Né? Inclusive a própria palavra, né, suprir, ela se repete no versículo 18 em relação ao apóstolo Paulo, cujas necessidades foram supridas pelos filipenses, e aí no versículo 19 ele pede a Deus, ele roga ao Senhor que as necessidades dos filipenses também sejam correspondidas, supridas pelo nosso Deus. Então, a ideia do texto, como a gente viu aqui, é Paulo reconhecer, agradecer ao Senhor pelo auxílio, pela generosidade dos filipenses. E ele faz isso através de uma oração. Então esse é um texto que fala para a gente de gratidão, esse é um texto que fala para a gente de generosidade, esse é um texto que fala para a gente de confiança em Deus, confiança nos seus propósitos, confiança na segurança que Ele proporciona para mim e para você. Por isso, diante disso, diante dessa reflexão introdutória a esse texto, eu quero recolher algumas lições com vocês baseadas nos trechos desse versículo 19. Então, eu quero pensar em cada uma das expressões que o Paulo utiliza aqui e aí refletir com você acerca da palavra do Senhor. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o Paulo fala assim, né? Ele fala, e o meu Deus, e o meu Deus. Os comentaristas bíblicos, eles concordam que essa é uma expressão muito rara nas cartas e nas palavras do apóstolo Paulo. Ela aparece cerca de 6 vezes apenas, né? O Paulo dizendo, e o meu Deus, né? Esse possessivo pessoal, ele vai aparecer na própria carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 3, e ao longo de toda a literatura paulina, apenas mais 4 vezes. É o Paulo trazendo para a gente a ideia de um relacionamento pessoal com Deus. O Paulo, ele sabe que Deus é alguém com quem ele fala, que o ouve, que o acompanha, ou seja, é alguém com quem ele se relaciona, porque Deus, meu irmão, minha irmã, antes de tudo, é uma pessoa. É uma pessoa. Deus não é uma coisa, Deus não é uma ideia, Deus não é um lugar, Deus não é um objeto, uma estátua ou qualquer outra coisa que a gente imagine. Deus é um ser pessoal. Ele é transcendente, ele é sobrenatural, ele é inimaginável, inconcebível para a gente na sua totalidade? Certamente, mas ainda assim ele é uma pessoa que nos chama a um relacionamento pessoal, meu irmão, minha irmã, a um encontro, e é isso que Paulo está mostrando para a gente. O Paulo está falando com Deus, escrevendo essa carta aos Filipenses na perspectiva de uma experiência pessoal com o Senhor. Uma experiência pessoal, por exemplo, nesse sentido aqui, do ponto de vista da providência, da suficiência que Deus proporciona a cada um de nós. Né? Perdão. E isso, como eu falei, ele está vivendo exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento, porque os filipenses estão demonstrando toda a sua generosidade ao apóstolo Paulo, e Paulo sabe que isso se dá pela ação do Espírito Santo na vida dos filipenses. Então, ele que já viveu isso na sua vida muitas vezes, ele fala agora aos filipenses, fala, olha, confiem em Deus.
confie em Deus. Ele já provou por A mais B mais C que ele é capaz, ele tem cuidado de nós. Né? Ele já viveu isso em sua vida e agora está compartilhando com os filipenses, compartilhando comigo e com você também. E é muito interessante ver ao longo da revelação bíblica que essa iniciativa do relacionamento de Deus conosco, né, é sempre dele. É sempre dele. Se a gente voltar lá no início da história, é Deus quem ia se encontrar com Adão e Eva na viração do dia. Né? Na verdade, voltando mais um pouquinho, é Deus quem cria Adão, é Deus quem cria Eva, é Deus quem vai ao encontro de Abraão, quando ainda era Abrão, lá na terra de Ur, dos caldeus, é Deus quem aparece a Moisés na sarça ardente, é Deus quem manda chamar Davi. Quando os seus irmãos o esqueceram, quando o seu pai o esqueceu, é Deus quem manda chamá-lo. É Deus quem encontra o próprio apóstolo Paulo no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9. É Deus quem nos encontra nos lances das nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Ele sempre toma a iniciativa. É Ele quem toma a forma humana, caminha entre nós para se revelar inteiramente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Não apenas isso, ele ressuscita o seu Filho que ascende aos céus e agora o seu Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós, isso é relacionamento pessoal, isso é experiência de contato com o Senhor. A pergunta que fica para mim, para você, é claro, né, se a gente tem desfrutado dessa presença e dessa relação pessoal extraordinária a ponto de dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E o meu Deus segundo, diz o apóstolo Paulo. Segundo, algumas traduções, dependendo da tradução, né, vai trazer de acordo com. E aí um comentarista bíblico, o Ralph Martin, ele diz o seguinte: veja, a recompensa, ela não é meramente da riqueza divina, mas também de acordo com a sua riqueza, numa escala digna de tanta riqueza. E aí tem uma ilustração do Ray Steadman que é interessante, que ajuda a gente a entender isso aqui. Qual é a diferença, né, de acordo com a riqueza e da riqueza? Ora, pensa no seguinte, você vai encontrar, você tem uma ONG, né, uma ONG que tem uma causa muito justa, e aí você vai encontrar um homem que é milionário, uma pessoa muito rica, que tem muitos recursos. E aí você vai até esse homem em busca de um donativo, em busca de uma doação para a sua ONG. E esse homem ouve e atende você, atende o seu pedido. Só que ele doa para a sua ONG R$5. R$5. Ora, né, comparando com as capacidades e os recursos desse homem, R$5 é uma quantia irrisória. Ou seja, ele doa da sua riqueza. Ele não doa de acordo com a sua riqueza. Sem dúvidas nenhuma, se ele fizesse uma doação de acordo com as suas riquezas, esse valor doado seria muito, muito maior. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, e é um texto bíblico que nos ajuda também a entender isso aqui, não é? Que é o texto da viúva pobre, daquela viúva que dá de todos os seus bens. Então, Jesus observa lá em Marcos capítulo 12, dos versículos, perdão, estava procurando aqui nas anotações, lá em Marcos capítulo 12, dos versículos 41 ao 44, Jesus observa gente que dá muito, né? Mas que dá daquilo que sobrava. Enquanto ele observa, por outro lado, uma viúva pobre que dá de tudo aquilo que ela possuía, ou seja, ela doa de acordo com as suas posses. Veja, meus irmãos, eu gosto muito do presbítero Eduardo Oliveira, gosto muito dele por ele mesmo, né? É claro, mas também gosto muito quando ele fala, ilustrando também isso aqui que nós estamos conversando, que Deus não é dizimista.
Deus não é dizimista, meu irmão, minha irmã? Porque Ele não nos abençoa com apenas 10% daquilo que Ele poderia nos dar. Deus nos abençoa com 100% das suas bênçãos, e isso é extraordinário. Aliás, é o que a gente vê no texto mais famoso da Bíblia Sagrada, que é o texto de João, capítulo 8, versículo 16, quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aí deu o quê? Deu riqueza, deu poder, deu sabedoria, deu entendimento, deu terra, deu propriedade? Não! Ele deu de si, dando o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, Ele não nos dá esmolas. Deus não nos dá do que sobra. Deus não dá por pena. Mas como o apóstolo Paulo nos lembra aqui, Ele nos dá segundo, de acordo com as suas riquezas. Né? E é claro, eu falo isso aqui uma primeira vez agora, que isso aqui é uma maneira da gente entender, se aproximar, vislumbrar o significado disso, porque vai muito além. Né? Vai muito além. Aquilo que Deus nos abençoa e nos concede, né? Vai além do material, invade a realidade espiritual. É por isso que a Bíblia fala, por exemplo, através do apóstolo Paulo mesmo, de paz que vai além do entendimento. Porque o nosso entendimento, a nossa razão, observa a realidade e as circunstâncias, e às vezes é muito difícil, de acordo com o que a gente observa, encontrar paz, encontrar sentido, encontrar razão naquilo que está acontecendo. É por isso que a paz de Deus excede o entendimento, vai além, vai além. O próprio Senhor Jesus Cristo fala para a gente de vida e vida abundante, que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com casa, com carro ou com qualquer coisa que nós possamos amealhar ao longo da nossa vida, não. Então esse texto ele dá uma ideia para a gente das bênçãos de Deus para nós. O apóstolo Paulo ele sintetiza isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Quando ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos abençoa segundo. E aí a pergunta que fica aqui, retornando àquela reflexão que já fizemos anteriormente, é exatamente a seguinte, né? Será que Deus tem dado a nós, temos tido olhos para enxergar com gratidão aquilo que Ele tem feito chegar às nossas mãos, a forma como Deus tem conduzido a nossa vida e a nossa caminhada, né? Porque a gente canta o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, a gente agradece, por exemplo, graça. Eu não vou cantar, né? Não vou fazer isso com você, jamais, né? Mas o Inário nos ajuda a cantar dizendo: graças te dou por tudo o que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus, graças te dou por tudo o que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Deus tem nos dado, meu irmão, minha irmã, vida nova, horizonte novo, perspectiva de futuro. Isso deve encher o nosso coração de gratidão. E ele faz isso, né, continuando, segundo a sua riqueza. Segundo a sua riqueza. Fiquei pensando nisso, né? Porque a Bíblia nos mostra que Deus, falar de riqueza material, a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, né? O céu, a terra, a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Então, como que a gente pode entender essa riqueza em glória? Eu achei dois versículos bíblicos. O texto de Romanos 11, 33... e o texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Porque o texto de Romanos 11, 33 fala da riqueza do conhecimento de Deus. Né? O apóstolo Paulo meio que assim
irrompe ali no meio da carta aos Romanos, no capítulo 11, numa oração, numa canção, numa poesia. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. O que o Paulo está falando aqui? Ele está falando de um conhecimento que vai além do nosso, de uma sabedoria que vai além da nossa, de um pensamento que é mais alto que o meu e que o seu, porque a gente enxerga até determinado ponto, a gente compreende, a gente entende até determinada altura. Mas Deus não. Mas Deus não. E essa é uma riqueza com que Ele nos abençoa. Primeiro, compartilhando desse conhecimento conosco, tanto quanto nos é possível entender, iluminados pelo Espírito Santo. E depois, nos dando confiança e esperança de que se a gente não entende, porque limitados somos, Ele entende e Ele é bom e nós podemos confiar nele. Então é com essa riqueza de glória que Cristo nos abençoa, né? Mas não apenas isso, de Romanos 11:33, mas também como vemos em Efésios 2, dos versículos 4 a 7, quando Paulo fala da riqueza da graça, da riqueza da misericórdia de Deus, manifestas, claro, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, de forma última, maravilhosa, especial para cada um de nós. O Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, por causa da riqueza da sua misericórdia, né? E não apenas isso, ele fala: e pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A história da salvação, meu irmão, minha irmã, ela é a história de Deus dividindo da sua riqueza conosco. Não apenas da sua riqueza, mas literalmente de si, entregando o seu Filho na cruz, ressuscitando o seu Filho, enviando o seu Espírito para habitar em nós. É disso que o apóstolo Paulo está falando quando diz que Deus nos abençoa segundo a sua riqueza em glória, né? Aí ele continua a oração: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Nós jamais podemos esquecer de Cristo Jesus, meus irmãos, porque é Cristo Jesus quem mantém o universo. É Cristo Jesus quem entrega a vida a cada um de nós, a supre, a mantém. O João, apóstolo, no prólogo do seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz isso. Ele fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, com profunda confiança nessa promessa e no poder de Cristo, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Filipenses, se a gente voltar um pouquinho, lá no capítulo 1, no versículo 6, o Paulo vai dizer assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nos supre em Cristo, meu irmão, minha irmã. Então, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. E aí a gente chega no ponto que nós começamos a falar: cada uma das vossas necessidades. Né? Diego, é impressionante isso, né? Como assim? Como eu falei anteriormente, isso é um cheque em branco, né? Vale tudo. Deus está com o cofre aberto dos seus depósitos, despejando sobre nós todos os nossos desejos? Não, é claro que não. O texto não está falando disso. O texto está falando de necessidades.
E aí a gente precisa entender aqui, com muita parcimônia, com muito cuidado, o que são de fato necessidades. Porque não precisa fazer um exercício assim muito profundo para assumir que hoje algumas coisas que a gente considera necessárias, na verdade não são. Né? Elas são importantes, sim, têm o seu lugar, sim, mas não são assim necessárias absolutamente para a nossa vida. De que você está falando, Diego? Eu estou falando, por exemplo, do telefone celular. Né? O telefone celular. Não é? Ah, Diego, mas o telefone não é necessário? O meu avô passou a vida inteira dele sem um telefone celular, e provavelmente o seu avô e a sua avó também. Não é? Pensando aí uma geração, 2 gerações atrás, ninguém tinha telefone celular. Não é? As pessoas viviam sem o telefone celular, por mais impressionante e estranho que pareça, não é? As pessoas viveram durante muitos séculos sem o telefone. Diego, você tem problema com o telefone celular? Não, não é isso que eu estou falando. Não é? Aliás, eu estou usando um telefone para gravar, inclusive, esse sermão, essa mensagem. Não é? Mas a gente precisa assim, colocar as coisas no seu devido lugar. Esse é o ponto. O telefone, é claro que é importante, todos nós o utilizamos, mas é impressionante, por exemplo, sair de casa sem o telefone, esquecer o telefone celular. Né? Eu já ouvi gente falando assim, não, Diego, olha só, parece que eu tô nu. Parece que eu tô nu, assim, eu me sinto... tá faltando alguma parte de mim porque eu esqueci o telefone celular. Não apenas o celular, porque tô falando mal pra caramba do telefone, mas não só o telefone, vários outros apetrechos e acessórios tecnológicos que ajudam muito a nossa vida, fazem muita diferença, né? Facilitam a nossa caminhada, mas eles não são necessários à vida, né? Necessários à vida, eles são importantes, é claro. E aí é por isso que eu tô falando que a gente precisa observar com muito cuidado isso, porque o mercado, né, a cultura, a realidade que a gente vive, né, isso parece que é uma máquina, né, é uma fábrica de necessidades que vai impondo sobre mim e sobre você demandas de consumo que a gente imagina precisar de algo, quando, na verdade, né, pode nos ajudar muito, pode facilitar a nossa vida, mas existem outras coisas que são realmente necessárias à nossa caminhada. Por exemplo, Diego, segurança. Segurança. Por exemplo, saúde. Por exemplo, uma noção de pertencimento, amor correspondido, amor verdadeiro, não é? Por exemplo, realizarmos os nossos sonhos, termos projetos, expectativas para o amanhã, esperança. São realidades que eu e você precisamos. E aí, não eu peço que você tenha muita atenção, a gente já está caminhando para o final. A gente precisa ter muito cuidado, porque o problema reside quando a gente começa a achar que a gente só encontra segurança, por exemplo, naquilo que a gente constrói. Numa boa casa, uma boa reserva financeira, um bom carro. Só nisso será que está a nossa segurança? Não é quando a gente encontra saúde apenas numa vida regrada, em comer bem, fazer exercícios. Será que é só nisso que nós encontramos saúde? Quando a gente quando a gente imagina que encontra pertencimento apenas nas relações que a gente constrói, nos grupos que a gente organiza, que a gente encontra amor apenas na relação de um com o outro, quando a gente encontra realização apenas nos projetos que a gente consegue levar até o fim, quando a gente conquista determinado objetivo. Né? Perceba a minha ênfase em cada uma dessas proposições no apenas. Porque é claro que nós somos responsáveis em grande parte, né, em boa parte, daquilo que a gente tem feito com a nossa vida, da forma como a gente tem encaminhado a nossa história. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não nos bastamos. Nós não nos bastamos, nós não somos autossuficientes. É exatamente por isso, exatamente porque tem essa consciência que o apóstolo Paulo ora, intercedendo pelos filipenses, e hoje essa palavra vem ao meu coração e o seu.
Porque só Deus, segundo a sua riqueza em Cristo, pode suprir as nossas necessidades verdadeiras de segurança, saúde, pertencimento, de amor, de realização, de completude, não apenas nesta vida, mas também para a eternidade. É por isso que nós precisamos orar e acolher estas palavras do apóstolo Paulo, porque, meu irmão, minha irmã, Deus tem promessas para nós ao longo de toda a Escritura. E o Paulo registra esta aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, lembrando da generosidade dos filipenses, do cuidado dos filipenses com ele ora. E essa oração eu peço a Deus que atinja a mim e atinja a você hoje também. Que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, supra as nossas necessidades hoje também em Cristo Jesus, segundo a multidão das suas riquezas. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para nós. Amém. Participar, sua obra vou honrar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Quanto é fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, impressionante é o seu amor. O quanto é fiel, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Me chamou
Deus lhe dê uma semana abençoada. Que amanhã, um dia de feriado, você possa ter um tempo em casa junto com os teus. Tá ok? Quero abençoar a vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.